Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Destacando hoje, Palmeiras e Santos, vale vaga na final do Paulistão. Brasil e Alemanha, chegou o dia. Bavi, a dupla Bahia e Vitória vai decidir o Campeonato Baiano com torcida única. E o atacante André, depois de uma longa novela, finalmente se apresentou ao Grêmio. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na Rádio Futebol Clube. Muito bom dia para você que é apaixonado por esportes, você que já vem nos acompanhando pelas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Instagram, no Facebook, você que nos ouve pelo aplicativo TuneIn, você que nos ouve pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, através do radiofutebolclube.com.br. Está no ar o Breakfast News desse dia 27 de março, um dia muito esperado. Ufa! Depois de quase 4 anos de espera, hoje tem Brasil e Alemanha. Bom dia, Zé Boquinha, tudo bem? Bom dia, Carlos Lima, bom dia, amigos da Rádio Futebol Clube. Esperado até certo ponto, né? Porque realmente é um jogo interessante para a gente ver a reação psicológica do time brasileiro, como é que vai ser, né? Como é que o Tite preparou o time para esse jogo. A seleção alemã não está com a sua força máxima, tem um monte de gente nova no time. O Brasil, tirando o Neymar, está com todo mundo que vai jogar a Copa, o time base está aí. O Neymar entrando no lugar de qualquer um, né? E joga uma moedinha para cima e o Neymar entra. É Neymar e mais 10 da seleção brasileira. Então é um jogo para você atestar esse tipo de coisa, esse tipo de emocional, como é que, se nós vamos respeitar a camisa da Alemanha. Lembrando, eu estava até vendo um retrospecto aqui agora, que o saldo de Brasil e Alemanha é assim, Brasil de goleada, né? 12 vitórias, a Alemanha apenas 5. A Alemanha sempre foi freguesona do Brasil, sempre respeitou muito o Brasil. E esse 7-1 foi completamente fora da curva, né? Uma coisa assim, que era esperado até pelo que o time brasileiro vinha jogando, e sem o Neymar, eu achava impossível o Brasil ganhar da Alemanha. Mas tomar 7-1 em casa já é um negócio absurdo. Então é o tipo do jogo que escapou de qualquer prognóstico. E hoje é um jogo para você testar isso aí, saber como é que está o respeito da seleção alemã com o Brasil, ou vice-versa, né? Como diria o filósofo Jardel, né? É verdade. E o Joaquim Löw, né? O Joachim Löw, ele na escalação prévia ele não tinha colocado o Khedira, mas ele já mudou de ideia. O Khedira vai para o jogo também, então é pelo menos mais um jogador daqueles badalados da Alemanha que vai atuar, além do Boateng, que o Boateng é remanescente, né, daquele atropelamento da seleção alemã contra o Brasil no dia 8 de julho de 2014. Conosco também hoje no Breakfast News, o nosso Norberto Notari. Tudo bem, Notari? Alô? Alô, Norberto. Vai, Lima. Bom dia para vocês aí do Brasil. Beleza. Ótimo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora é boa tarde aí, né? Porque já mudou o horário. Agora aí, 1h09 da tarde, é isso? Boa tarde. Agora exatamente, 1h09, à tarde já, né? 13h09. Mas desejando meu bom dia aí para os nossos amigos brasileiros que ainda estão começando o dia com as informações do futebol e da seleção brasileira, né? Que vai ter um jogo que dá calafrios em muitos brasileiros, né? É verdade. Agora, Notari, como tem sido aí a imprensa, né? O posicionamento da imprensa portuguesa, eles estão dando assim, muita
estão falando muito desse jogo entre Brasil e Alemanha, ou ficaram mais focados, por exemplo, naquela derrota de ontem, embora Portugal estivesse com uma equipe absolutamente reserva, tirando o Cristiano Ronaldo e mais um, né? Mas acabou Portugal tomando de 3-0 ontem da Holanda, né? Num amistoso na Suíça. O pessoal está falando muito de Brasil e Alemanha ou está falando só da seleção portuguesa? O destaque dos jornais é mesmo a seleção portuguesa, não tem muito escapatória. E existe, inclusive, a crítica, né, da imprensa com a seleção, por mais que seja aí como você falou, né, ele colocou o lateral direito Mário Rui, que estreou, né, que é um jogador muito questionado, né, que inclusive joga na reserva na Lazio, e outros nomes. Eu fui o Cristiano Ronaldo, lembrando que no final da semana passada o Portugal sofreu para virar contra o Egito, né? Que tem aí o Mohamed Salah como grande destaque, fez um gol, saiu e o Cristiano Ronaldo contribuiu e o Portugal virou. Mas do Brasil pouco, Lima, não se fala muito não, a preocupação agora é com a seleção portuguesa, né? Agora desde quando tem os novos uniformes foram lançados, então só se fala disso, realmente não tem muito destaque. Mas é claro que se você for procurar nos jornais ali, tem, né, o chamada para o jogo e tudo mais. Mas sem aquele destaque de antigamente, né? Ou seja, Exato, seja, Zé Boquinha, estamos sem moral mesmo, né? Se nem em Portugal o pessoal está dando muito destaque para Brasil e Alemanha, é porque a coisa, em termos de prestígio, caiu muito para o futebol brasileiro, hein, Zé? O Brasil tenta recuperar, né? Nós fizemos eliminatórias do Brasil, foram sensacionais a partir do momento que o Tite assumiu. Não se esperava tanto, né? É uma coisa que vinha totalmente desarrumada, desacreditada. As coisas do Brasil, o Dunga não deu certo, aí traz o Dunga de novo. E o Dunga é o rei da patada, né? Ele já dava patada em campo, patada fora de campo. Então, o clima de animosidade terrível. Ele brigava com a bola, brigava com o técnico adversário. O diferencial foi aí, né? Entrou um cara, um gentleman, né? Exageradamente gentleman, o Tite, né? Porque às vezes ele força a barra também, porque eu vou te contar. Eu estava vendo uma entrevista dele agora aqui. Eu ia ligar para o Carlos Drummond de Andrade analisar, porque eu não ia conseguir analisar, não. Eu te contar, ele vai rebuscado demais, o Tite, pro meu gosto. Mas tudo bem, gente boa. Ele é um cara que a gente acredita, tem muito caráter, enfim. Bom, Zé, foi o cara que todo mundo esperava e deu uma volta por cima. Agora, só para complementar, é claro que Portugal está falando da derrota, né? Tomou 3-0. E ele não quer saber se está com o time reserva, não. Quer ver o time ganhar. E o Brasil e a Alemanha, para eles, nesse momento, é café com leite. Ninguém está interessado em saber o que vai acontecer. Nem eu estou muito interessado. Acho que o Brasil não pode focar nesse jogo como alguma coisa importante, né? Se perder, nós perdemos a Copa. Se ganhar, vamos ganhar a Copa. Não tem nada a ver, né? Esse é um jogo para você tirar proveitos. Isso é que você tem que fazer. Bom, com a entrada do... Deixa eu só completar uma coisa aqui, Notari. Com a entrada do Khedira no meio de campo, então aí, do time alemão que vai jogar hoje, o Khedira e o Boateng, né, são remanescentes do 7-1. E no banco de reservas, né, o Draxler, o Toni Kroos e o Hummels. Esses três também estavam no 7-1, né, do dia 8 de julho de 2014. Portanto, e pelo lado brasileiro, né, nós também temos remanescentes, né, o Paulinho, o Fernandinho, o Marcelo e o William. São os 4 brasileiros que estavam também no 7-1. Brasil com Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Fernandinho e Paulinho, William, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho. Alemanha com Leno, os 3 zagueiros, o Rudiger, o Boateng e o Ginter, Kimmich pela ala direita, o Plattenhardt pela ala esquerda, e 4 jogadores no meio, Gundogan, Goretzka, Khedira e Werner, e à frente o Sané. O árbitro será o Jonas Eriksson, da Suécia. Pode falar, Notari.
Não, então, um principal destaque que ligado ao Brasil, no jornal A Marca, da Espanha, por exemplo, tem a ver com a seleção? Um pouco. É que o goleiro Alisson está sendo especulado no Real Madrid, né? Principal destaque, Alisson entra com força entre os porteiros, né, de Madrid, né? Isso porque o Real Madrid procura um outro goleiro e alguns nomes são cotados. O Alisson é um dos cotados para chegar no Bernabéu. E aí está na primeira página do jornal A Marca dessa terça-feira, Lima. Mais em função do Real Madrid especificamente do que, né, da seleção brasileira. O Tite ontem, ele falou, na opinião dele, para que serve o jogo de hoje, e nessa resposta ele também falou sobre a entrada do Fernandinho. Ele serve como preparação. É jogar sem Neymar, é jogar com o Fernandinho, na mesma função, no mesmo sistema, porém com uma característica diferente, até porque o Fernandinho tem origem como um articulador, e no City jogou, o ano passado, muitos jogos dessa forma. Então, de aproveitá-los e de ter essa oportunidade da equipe também se consolidar e crescer. Zé Boquinha, você vê o Fernandinho como um articulador, como colocou o Tite? Eu ia falar. Tem origem como articulador. Mas eu não falo para você, cara. Precisa de um poeta aí, um literato para analisar o que o Tite fala. Eu, de vez em quando, não entendo muito. Eu sou meio... Lá em Santa Bárbara, a gente não fala assim, não, né? Não, né, Zé? Lá... Quando eu era moleque, não era porteiro nem goleiro, era goalkeeper. É o goalkeeper, né? E naquela época também o jogador... Quem vai jogar de goalkeeper? Vai você que não joga nada, vai no gol, pronto, para não atrapalhar. É assim que eu não escolhia para fazer o nosso racha. Ô Zé, e naquela época... Zé. Rebusca, vai, volta, explica, mas também tudo bem, vai botar o Fernandinho, ótimo, é uma opção de você testar uma nova tática, né? Você tem que ter variações, né? Se você não tiver variações, você não chega em lugar nenhum. Ele está tentando isso aí com respeito, está respeitando a Alemanha, claro, entra com um meio de campo um pouco mais fechado, com jogadores o Fernandinho é um jogador de ótima recuperação, está em ótima fase, enfim, é mais um jogador bom no time. O Brasil tem um jogador importante que não vai jogar, graças a Deus, né? Seria importante, que é o Davi Luiz, né? Davi Luiz não jogando, a chance da gente empatar o jogo é grande, viu? Né? Ô Zé, naquela época também jogador não tinha... 7-1 ele me deu arrepio, Davi Luiz. Ô Zé, naquela época também jogador não tinha desconforto muscular não, né, Zé? Nossa, não. Era estiramento ou era distensão. O negócio de desconforto era meio complicado, né? Aí não tinha jeito. Aí tá. Hoje já teve o Rodriguinho sentiu um desconforto muscular. Isso, exatamente. Bom, o Notari, o Zé Boquinha já deixou muito claro que ele acha que o Brasil hoje devolve o 7-1, né, Zé? É isso? Vamos devolver. Não me comprometo. Claro que eu estou brincando. Agora, falando sério, é jogo para empate, Zé, na sua opinião? A Argentina, ó. A Alemanha com um time bem jovem e o Brasil com praticamente o que tem de melhor, exceção feita ao Neymar? No Brasil e Alemanha é difícil ter empate, né? São dois times ofensivos, né? A Alemanha é muito ofensiva, o Brasil também. É jogo de gols. Se vai ter empate ou não, eu não sei, mas que vai ter gol, vai ter, isso não tem a menor dúvida. Para o Brasil, o empate seria ótimo. Uma vitória é melhor ainda. Eu acho até que vencer não é bom, viu? Vai mascarar muita coisa. Aquilo que eu falei, vai achar que o time está preparadinho, está pronto. E não é por aí. Acho que é mais um jogo para você tirar, para você fazer observações. Por aí. É assim que o Tite tem que fazer. É que hoje o Brasil vai ficar naquela, né? Se ganhar, mas ganhou porque a Alemanha jogou com o time reserva, né? Se perder, mas perdeu até do time reserva. Imagina se a Alemanha estivesse com o time titular. Vai ser duro hoje, hein, Notário, para o Brasil, hein? Olha, eu não sei se eu tô otimista demais, Lima, mas eu tô achando que o Brasil vai ganhar, viu? Eu também acho que o Brasil... Não, eu tô achando que vai dar um 2-2, pra te dizer a verdade. Um empate com gols. Vai dar uns 2-1, 2-0, viu? Tomara. Eu, ao contrário do Zé Boquinho, acho que vencer é sempre bom. Ele falou que não é bom ganhar hoje. Eu entendi o Zé Boquinha, porque assim, o Brasil, quando chega muito confiante, acaba decepcionando.
quando vai desacreditado, como aconteceu em 94, como aconteceu em 2002, ganha a Copa, entendeu? Eu entendi o que ele está falando. Nesse aspecto tem razão. Por aí, né? É por aí. Você ganha, fica tudo mascarado. Mascarado, que eu digo, não é o jogador, né? Você mascara a situação. Então, ganhamos da Alemanha, não importa, ganhamos do time reserva, mas ganhamos da Alemanha, tá bem. Tá... Então, o resultado aí, para mim, pouco interessa. É claro que eu não quero tomar 7-1 de novo. Vai perder, perde o jogo jogando de igual para igual. Mas o importante é o teste, é você jogar contra a escola da Alemanha, que hoje é a melhor escola do mundo, é o time campeão do mundo, tem 4 títulos, e a gente sabe o que é o futebol alemão, a força do futebol alemão ofensivamente hoje é uma realidade, né? Não tem dúvida. Mas você chegou num ponto importante, Zé, porque é fundamental, na minha opinião, jogar contra equipes fortes também, para a gente saber em que estágio está a seleção, né? Não adiantaria, sei lá, ficar jogando com Finlândia, Islândia, Andorra, entendeu? Ganhar de 5, 6, aí a gente não ia saber também qual é o real estágio da seleção brasileira. Quanto ao fato da Alemanha colocar um time bastante jovem, o zagueiro Miranda falou o seguinte: Bom, a Alemanha é uma equipe jovem, mas com muita qualidade técnica. É uma equipe com tantos jogadores jovens que não estavam na Copa. A gente também tem alguns jogadores que não atuaram no Mundial. Com certeza vai ser um grande duelo e a gente não pode ter cuidado só com um jogador, porque é uma equipe muito, muito dinâmica, uma equipe que procura girar bem a bola. Então a gente tem que estar com atenção praticamente em toda a equipe. Aí o Miranda, titular absoluto da zaga brasileira, ao lado do Thiago Silva. Já falamos de seleção e agora vamos virar a página. E só lembrando que hoje, a partir das 3h30 da tarde, tem Brasil e Alemanha aqui na Rádio Futebol Clube, comigo, com o Zé Boquinha e com o Fábio Salgueiro. Opinião em dose dupla para você não perder nenhum detalhe do aspecto tático de como o Brasil vai se sair nesse amistoso diante da Alemanha. Agora, além de Brasil e Alemanha, hoje tem outro jogo muito importante, Palmeiras e Santos no Pacaembu, né? O Verdão jogando por um empate para chegar a mais uma final de Campeonato Paulista, para enfrentar São Paulo ou Corinthians, hoje mais para o São Paulo que saiu na frente. E o Palmeiras tem uma dúvida, né, na lateral direita, Marcos Rocha ou Tietê. O Vitor Luiz chegou a ser dúvida, mas acabou se recuperando, vai para o jogo, então o Palmeiras fica com Jailson, Marcos Rocha ou Tietê, Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitor Luiz, Felipe Melo e Bruno Henrique, a dupla de volantes, e aí o Lucas Lima armando no meio com Dudu, William e Keno no ataque. O Palmeiras praticamente repetindo a mesma formação da vitória de sábado por 1-0 nesse mesmo Pacaembu, só que hoje a torcida será do Verdão. E o Keno, ele confessou ontem, Zé Boquinha e Norberto Notari, que depois daquele jogo do São Caetano, que o Palmeiras colocou o time reserva e perdeu em casa de 1-0, o Roger deu um puxão de orelhas nele, né? E de lá pra cá ele começou a jogar bem. E o Keno comentou esse detalhe aí do técnico palmeirense. Sim, o Roger vem cobrando muito. Ele sabe da minha qualidade, então depois daquele jogo com o São Caetano ele teve uma conversa comigo, que eu não fui bem, que ele conhece meu potencial, que eu posso dar mais. Então eu botei isso na cabeça, treinei mais forte, para quando chegar a minha oportunidade que ele me deu, eu pude ajudar a minha equipe. Então, quando a nossa torcida a gente vai se impor, a gente não vai esperar o Santos, para a gente não ser surpreendido, então a gente vai ter que atacar ele no começo do jogo. De vez em quando, Zé Boquinha, você que já foi técnico, é bom chamar o jogador no cantão, né? Dar uma conversada com ele, porque o Keno tá jogando muito, hein, Zé? Pois eu era de vez em sempre, né? O basquete você tem que estar cobrando caro o tempo todo, né? O basquete, a dinâmica é muito, muito forte, você tá ali do lado da quadra, você já dá os esporros durante o jogo. No dia seguinte você vai dar uma maneirada, vai dar uma melhorada no jogador. Tem que ser importante, né? Porque quando você tem a oportunidade de jogar contra um time teoricamente mais fraco e você dá uma acomodada, é sinal que você não está afim de nada. Nessa hora você chega no cara e fala,
Eu botei você para jogar contra o São Caetano, que nós éramos favoritos. Você não fez nada, você está querendo jogar ou quer ir embora? Então desocupa a moita, pô, vai embora. É mais ou menos por aí, né? O cara percebe que vai ter que jogar, vai ter que lutar. O jogo de hoje, o Palmeiras deve ganhar com facilidade. O Palmeiras não vai correr o risco que correu no primeiro jogo, de sair matando o Santos e não matar, né? Fazer um gol logo no começo, se acomodar. E se não é o Jailson fazer pelo menos 3 defesas milagrosas, o caldo podia ter entornado o Palmeiras. O Roger sabe disso e nas próprias palavras do Keno a gente já viu. Que ele já está preparando o time para isso, para ir para cima do Santos desde o começo e tentar liquidar faturas. Se isso der certo, o Palmeiras deve ganhar com facilidade. E o Keno arrebentou sábado, hein, Notário? Você que assistiu o jogo lá no meio lá do Consulado Palmeirense de Lisboa, acho que a rapaziada ficou satisfeita com o Keno, né? Sim, sim. Aliás, eu até conversei naquele dia com o cônsul do Palmeiras, o Neto Batistella, e eu perguntei qual que era a posição deles em relação ao Roger Machado, né? Ele disse que o Roger ele tem algumas coisinhas que ele precisa melhorar, aquele papo, né? Mas que o Roger estava agradando, né? Principalmente por alguns motivos específicos, né? O Keno, ele desde o ano passado ele vai bem pela esquerda porque ele passa mais que qualquer outro jogador naquela posição do Palmeiras, né? E o que o Roger fez também com o posicionamento do Bruno Henrique foi uma coisa que chamou muita atenção dos palmeirenses lá e que tem sido muito falado. O Bruno Henrique, no ano passado, ele foi muito contestado. Esse ano, ele ganhou a vaga do Tietchan, que há 2 anos era titular, né? Que agora é uma opção lateral direita, né? Porque o Bruno Henrique tomou conta da vaga ali. Então, eu não sei se, como o Zé Boquinha falou que o Palmeiras deve ganhar com facilidade, eu acho que o time do Santos, primeiro que é um clássico, o time do Santos é um time que tem alguns jogadores que podem decidir. Esse Rodrigo, menino novo, é muito bom, e o Gabigol sempre, né, fez gols contra o Palmeiras, e é um jogador que é uma referência. O problema ali é a falta de armação, né? O menino Diogo Vitor sentiu muito o peso do jogo, enfim. Mas não acho que será muita facilidade, assim. Mas o time do Palmeiras vem bem, e essa entrada do Keno, porque o Borja está na seleção, mas a entrada do Keno ela foi muito boa mesmo e deu uma melhorada na velocidade do ataque do Palmeiras, com certeza. E aí o Borja, quando voltar, vai ter que ralar para ser titular de novo, porque o Palmeiras, vou usar uma palavra que o Zé Boquinha gosta muito, viu, Notário? O Palmeiras encaixou, né, Zé? Nessa maneira de jogar com o William, com o Keno, com o Dudu, sem aquele jogador fixo na área. Você não acha que o time do Palmeiras está bem encaixadinho, Zé? Eu acho que é um time muito versátil, o Palmeiras, e é interessante. A gente sempre comentava isso. Não é com mais um atacante que você fica mais ofensivo. É com esquema de jogo. Você vê que entrou o Bruno Henrique, que é um volante, e o time ficou mais ofensivo. Por quê? Porque é um cara que chega fácil na área, tem uma retaguarda atrás dele que é um monstro, que é o Felipe Melo. Eu não canso de elogiar o Felipe Melo. Tirando aquelas loucuras dele, ele é um baita jogador e está mostrando isso esse ano, tranquilo, calmo. Esse é outro que o Roger deve ter chamado e falar que é exatamente o contrário do que o Cuca fez, né? O Cuca chegou e esculhachou com o Felipe Melo e perdeu um grande jogador. Por vaidade, enfim, por tudo aquilo que a gente conhece do Cuca. O Roger deve ter chegado, chamado o Felipe, deve ter chamado o Felipe e falou: Felipe, vem cá, você é o meu cara, você vai ser eu dentro do campo, posso contar com você? É só isso que você fala pro cara, você ganhou o cara pro resto do campeonato. Não precisa ser muito inteligente e nem ter muita conversa, é falar isso pro jogador, que você sabe que é um jogador diferenciado na posição, é um cara excepcional na posição dele, marca muito bem, tem uma baita cobertura, sai jogando, faz lançamento. Então, com a entrada do Bruno Henrique, o Felipe Melo ficou muito mais à vontade ainda para fazer o que ele gosta de fazer. E o Bruno Henrique também liberado para ir para o ataque, para chegar, para chutar em gol, é um jogador rápido, tem bom chute de fora da área. E com os 3 pequenos lá na frente correndo e rodando como eles estão,
É difícil ganhar do Palmeiras, viu? O Palmeiras não toma gol faz tempo, hein, Lima? Não, e o Bruno Henrique. O Palmeiras não toma gol. E o Bruno Henrique de vez em quando faz gol, né? Como ele fez na Libertadores. Exatamente. Lá, 2 gols contra o Júnior em Barranquilla. Né? Ele entrou, ninguém sabia, ele entrou, jogou, fez 2 gols. Exatamente. Bom, o Santos tem aquela eterna dúvida no meio de campo, né? Eu vou dar aqui a escalação do Santos: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Alisson e Renato, Eduardo Sacha, Gabriel e Rodrigo. E aí aquela eterna dúvida: Jean Mota, Vitor Bueno, Diogo Vitor, Arthur Gomes ou Vecchio? E aí, Zé Boquinha, quem você escalaria para o jogo de hoje? Para ser o teórico armador do Santos. O Pita, vê se o Pita está em forma. É verdade. Seria bom, né? Não tem outro. Não tem outro. Esses daí, nenhum amarra o chuteiro do Pita. É verdade. Mas dentro da realidade do Santos hoje, Zé, de tudo que ele já testou, eu particularmente daria uma chance para o Vitor Bueno. Porque ele já testou o Jean Mota, o Diogo Vitor sábado foi muito mal, o Vecchio não precisa nem dizer. O Arthur Gomes não é da posição, então, sei lá, dá uma chance pro Vitor Bueno, que é um cara que eu particularmente espero muito dele, tá voltando de contusão, ainda não tem um ritmo de jogo, mas eu vejo potencial nesse menino. O que você acha, Zé? De todos aí, eu acho que é o que tem mais potencial, sem dúvida. Né? Agora é um jogo decisivo, né? Você vai saber como é que o cara tá, se tá bem. De repente é melhor manter o que aconteceu. Aliás, o Santos não fez uma partida ruim, o Santos jogou de igual para igual, teve chance de empatar o jogo várias vezes. E mantém o garoto, né? O garoto que voltou de contusão e fez mais ou menos a parte dele. Acho que é manter o time e jogar, e saber como jogar contra o Palmeiras para segurar o ímpeto do Palmeiras. Santos em desvantagem numérica, em desvantagem técnica, tem que saber jogar. Antes do Notari falar do Santos, tem uma palavra aqui do Jair Ventura destacando um aspecto que eu acho importante para o jogo de hoje, né? Porque sábado passado o Santos foi muito mal no primeiro tempo e melhorou no segundo. Então o Jair quer uma regularidade no jogo de hoje. A gente tem que buscar o equilíbrio. O Santos tem que fazer 90 minutos, né, de bom futebol. Mas a gente tem uma equipe também muito qualificada, que busca o resultado. Então é excelência, né? A gente buscar esses 2 tempos equilibrados, mas não adianta fazer um grande segundo tempo como nós fizemos e a gente não botar a bolinha para dentro. Se não colocar a bolinha para dentro não adianta nada mesmo, né, Notário? É verdade. Agora, em relação ao meio de campo aí, na minha opinião, eu acho que ele só pode pensar em 2 situações. Ou arriscar com o Vitor Bueno, que já mostrou que é bom jogador em outras ocasiões, né? E falar, olha, eu vou pro tudo ou nada, vou arriscar com o menino, porque eu sei que ele é bom. Ele pode resolver. Ou ele pode manter o Diogo Vitor, que não foi bem, mas é mais... pelo menos ele mantém uma situação. Os demais, para a posição, eu acho que é chover numa olhada, entendeu? O Arthur não joga na posição. O Vecchio, ele é muito abaixo daquilo que se espera, né? Embora com o Levir ele tenha feito bons jogos o ano passado. Mas ele joga mais para trás, enfim. E o outro, que eu me esqueci agora, o Jean Mota. O Jean Mota também, né? Jogador ainda que precisa se adaptar a uma outra posição, enfim. Eu se fosse o Jair, eu tô aqui, eu vou precisar arriscar. Eu arriscaria o Vitor Bueno. Já entraria com o Vitor Bueno, né? Já fez ótimos jogos com a camisa do Santos. Se caso ele não falta ritmo de jogo e tal, eu acho que a ideia era manter o que jogou na semana passada, no sábado. Diogo Vitor. Que foi o Diogo Vitor. Bom, e fora do campo, Zé Boquinha, ontem o Conselho Fiscal do Santos reprovou as contas do ex-presidente Modesto Roma. Aí tem alguns aspectos da reprovação aqui, ó. Endividamento de quase 50 milhões, baixa arrecadação com a produção própria de material esportivo, atraso de quase 15 milhões de reais em impostos relativos ao segundo semestre do ano passado, e aí vai, né? Então a coisa promete esquentar nos bastidores da Vila, viu, Zé Boquinha? Faz tempo, né, que o Santos está uma enxórdia nisso aí, né? Desde lá atrás, desde com o ex-presidente que faleceu. E, sei lá, o Santos é meio remendo, né? O cara remenda aqui, estica ali, vai ali.
Você nunca vê o Santos nadar num mar tranquilo, né? O Santos sempre tem um problema fora do campo. O Santos é um vespeiro, é um ninho de vespa fora do campo, absurdo, né? Enfim, depois que o Marcelo Teixeira era o único cara que tinha mais ou menos um comando geral no Santos. Depois dele ninguém mais teve essa condição, sempre com problema e difícil de resolver, né? Porque o Santos não tem muita renda, né? Os jogos do Santos são deficitários. O Santos jogou a primeira partida com torcida única, não deu nada de renda, ninguém foi no jogo. 18 mil pessoas, jogo para 40 mil pessoas para lotar o Pacaembu, e a torcida do Santos não foi. Com medo de tomar uma goleada. Então, o torcedor brasileiro é aquela frase que eu te falei. Torcedor brasileiro, ele não é esportista, ele é torcedor de vitória. Não adianta falar isso, nós somos um país de esportistas. Não, nós somos um país de torcedor de vitórias. Não tem vitória, o cara não torce, não adianta. É verdade. E por se falar em torcida, por se falar em vitória, vamos virar a página. Você está acompanhando o Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube, acordando você com os principais destaques do futebol brasileiro, hoje com José Roberto Lux, o nosso Zé Boquinha, e com Norberto Notari, um dos nossos correspondentes internacionais em Lisboa, já falamos de seleção brasileira, de Palmeiras e Santos. E o Zé Boquinha estava falando de torcida, que torcedor só quer saber de vitória, e aí acabou me dando o gancho, porque domingo tem a primeira partida da decisão do Campeonato Baiano, né? Vitória e Bahia, o Bavi, né? E em função daqueles acontecimentos do clássico do dia 18 de fevereiro, você vai se lembrar, né, Zé? Você também, Notari? O jogador do Bahia fez um gol, foi comemorar lá perto da torcida do Vitória, aí deu uma confusão, briga pra lá, briga pra cá. E fora isso também, naquele dia, algumas brigas aconteceram em Salvador, na Baixa dos Sapateiros, que fica na região central de Salvador, perto ali do Barradão, antes da partida, enfim, brigas generalizadas. E por isso, não é novidade, já aconteceu no ano passado, mas agora eles vão retomar, Zé Boquinha, torcida única para as duas finais do Campeonato Baiano, Zé. Você falou na Baixa do Sapateiro, que saudade do Dorival Caymmi. É verdade. Na Baixa do Sapateiro, encontrei um dia. Esse é o lado cantor do Zé Boquinha. Eu não me lembro o ano aí, mas é tanta coisa, tanta data, mas eu escrevia no site da ESPN, quando teve uma primeira quando começaram a acontecer briga em jogo, dentro de campo, fora de campo, morreu torcedor, aí eu escrevi um artigo dizendo assim, futebol por uma torcida só? Interrogação. E dentro disso aí eu escrevi tudo aquilo que eu achava que tinha que ser feito e não era feito. Policiamento preventivo, polícia mais efetiva num raio enorme em volta do estádio, a boa separação das torcidas, fiscalização nos meios de transporte, enfim, tudo aquilo que você tem que fazer para evitar que haja confronto, para os caras não se cruzarem. Por enquanto não fizerem isso aí, a tendência vai ser futebol ter uma torcida só. Nossa, mãe, caíram de pau em cima de mim. A redação da ESPN, o nego queria me matar. Você tá louco? Torcida só. Falei, tá bom. Passou um ano, mais ou menos, nós tivemos um jogo Palmeiras e São Paulo, se não me engano, no ainda Parque Antártica, em que morreu um torcedor na rua, na estrada, teve tiro, morreu outro torcedor, o cara voltando aqui na Anhanguera ou na Bandeirantes, não me lembro. E eu tornei a escrever o mesmo artigo, escrevendo futebol para uma torcida só, parte 2. Aí eu não pus interrogação, aí eu afirmei, daqui para frente não vai ter outra tendência a não ser ter estádio para uma torcida só. Cara, para você ter uma ideia, Lima, foi o último artigo que eu escrevi, porque eu perdi a vontade de escrever, porque eu recebi 25 e-mails, na época era e-mail, sei lá o que era, as respostas, de cara meio ofendendo, xingando, e o cara não leu o artigo, ele só leu o título. Era bem notório isso. Uhum. E o cara chegou a falar, você nunca sentou numa arquibancada na sua vida, né? Eu comecei a ler as respostas, comecei a rir, e falei, eu estou escrevendo para idiota, né? Então não vou escrever, não vou perder meu tempo, meu raciocínio,
e a minha inteligência para escrever para idiota. Porque nenhum dos caras, os 25, eu tive a paixão de contar, leram o artigo. Porque todos eles falavam o que eu tinha escrito no artigo. Então eles não leram, eles só leram o título. E eu decidi aquele dia encerrar a minha participação. Eu falei, não vou perder mais meu tempo. Que não pena. Vou queimar minha mufa mais para esses imbecis. E tá aí. Eu simplesmente previ o que ia acontecer há 10 anos atrás e vai acontecer e não vai ter reversão não, porque é muito difícil. Com certeza. A gente viu um Grenal agora, com todas as torcidas juntas, que é um negócio legal, né? Agora, eu não vejo isso em São Paulo, no Rio, você conseguir esse tipo de coisa. Infelizmente. A barra é muito pesada. Bom, Bavi, o primeiro jogo domingo que vem na Fonte Nova e no dia 8 no Barradão. Aí na Europa, como é que é o comportamento das torcidas, especificamente em Portugal, onde você acompanha mais de perto, hein, Notari? Olha, Lima, sabe que eu perguntei muito isso quando cheguei aqui, né? Como que funciona e tal. Aqui, se tem um clássico, eles precisam ficar atentos, porque pode acontecer sim de ter problema, né? Mas não é a coisa mais comum do mundo, assim, sabe? Não é fácil acontecer uma briga de torcida, demora um pouco, assim, né? São casos em número menor. No Brasil acontece muito, eles se encontram no metrô, em alguma avenida, tal, sempre tem alguma coisa. Aqui é tudo mais bem estruturado na distribuição, né? E aí é um grupo pequeno, tal. Eu mesmo fui num jogo que não era um clássico, foi Porto Estoril, que eu me lembro que eu fui assistir, que aqui na cidade que eu vivo, e é tudo muito dividido, você tem uma entrada, tudo separadinho, nesse caso o time da casa ficou com menor espaço, porque tem menos torcida, né? Mas se encontrassem de alguma forma tal, poderia dar algum problema, mas assim, eles não, sabe, não tem, um risco muito pequeno, assim, sabe? E então, assim, você vê poucos casos de briga, assim, não como no clássico, sempre tem já uma tensão até na cobertura, né, jornalística, né? Já fica uma tensão no Brasil. Me lembro que sempre que eu acompanhei e trabalhei com futebol, eu lembro que a gente tinha que, quando era final de clássico ou jogos decisivos, a gente entrevistava o pessoal da Polícia Militar, mas sempre tinha isso, né? Aqui é um pouco mais tranquilo em relação a isso, eu percebo. Claro que, como eu disse, não dá para, né, não ficar desatento num jogo Sporting e Benfica em Lisboa, por exemplo. Mas é tudo muito bem controlado, né? Mas, por exemplo, Antário, se o cara sair na rua com uma camisa do Benfica ou do Sporting, ele não corre o risco de ser espancado, não, né? Porque aqui no Brasil... Não, o risco corre. Corre, né? Corre, claro. O risco corre, mas assim, eu já vi muitas pessoas com camisa de time andando tranquilamente na rua, sem... né? Agora, em dia de jogo, né, eu não sei, o risco acho que é maior quando você está com um grupo grande de torcedores organizados do Benfica, por exemplo, ou do Sporting. Aí passar um na frente, existe um risco, claro. Agora, no dia a dia, é raro, isso é muito raro, muito raro. Menos mal, menos mal. Vamos então, já que falamos de violência, virar a página. Depois de uma pequena novela, finalmente André, ele mesmo, André, foi apresentado como reforço do Grêmio. Essa negociação se arrastou por 2 meses, o Sport não liberava, depois pediu mais dinheiro, aí o Grêmio ameaçou desistir, depois voltou a cara, aquela coisa toda. Aí o André foi afastado do time do Sport para resolver a situação dele. Enfim, depois de muita confusão, ontem finalmente o André se apresentou oficialmente, já está treinando, diz que tem uma expectativa muito grande de jogar ao lado do Luan, né? E durante a apresentação do André, ele foi questionado assim, que o Renato Gaúcho, né, tem uma fama de recuperar jogadores, aquele jogador que às vezes não está dando certo em um determinado clube, vai lá para o Grêmio e com o Renato Gaúcho acaba jogando bola. Então a pergunta para o André foi isso, se ele vivia essa expectativa de uma recuperação no time do Grêmio. Acho que primeiro eu não venho para ser recuperado, né? Eu acho que eu venho para
para ter sucesso trabalhando com ele, né? Então acho que essa é a expectativa de fazer um grande trabalho com ele. Como você falou, é um grande treinador, um cara experiente que consegue tirar o melhor do jogador. Então acho que a vinda para cá acho que pesa muito também em poder trabalhar com ele. É um cara que foi atacante, então vou tentar tirar o máximo dele isso aí para aprimorar mais ainda a função de atacante, porque ele foi um grande atacante, um cara que foi muito campeão. Então acho que a questão de vir para cá não é questão de se recuperar, é questão de fazer um grande trabalho junto com ele. Zé Boquinha, o André precisa de recuperação ou ele está certo quando ele diz, não, eu não vim aqui para ser recuperado, eu vim aqui para jogar minha bola e tal. O que você acha, Zé? Ele falou exatamente o que eu iria falar dele se não tivesse essa entrevista. Eu acho que ele se recuperou no esporte. O André teve bons momentos no esporte. É um centroavante que precisa que a bola chegue nele. E o esporte foi um time claudicante no Campeonato Brasileiro. Escapou no finalzinho de não cair. Então, ele sofreu com isso também. Mas teve bons jogos, o André, sem dúvida nenhuma. E vai melhorar, eu tenho certeza absoluta, né? Ele é um jogador técnico, um jogador que sabe jogar dentro da área, já está experiente o suficiente, e o Renato vai saber como utilizá-lo, né? O Renato recuperou o Cortez, cara. O Cortez estava morto. É verdade. E passou a ser um dos jogadores mais importantes do Grêmio. Por quê? Porque o cara que jogou, como o Renato jogou, tecnicamente, é um cara inteligente. Tirando aquele lado marrento dele, ele faz o tipo... O Renato é um cara muito inteligente, muito focado no que ele faz e conhece o futebol como ninguém. Foi um baita jogador, extraordinário. Não foi titularíssimo de seleção brasileira por causa dos seus comportamentos fora de campo e da maneira que ele jogava. Enfim, o técnico não gostava dele. Mas é um cara que sabe tirar proveito dos jogadores. Você vê o Grêmio como tem sido regular desde que o Renato chegou, né? O Grêmio é um dos times mais regulares do país. Não tem a menor dúvida, ganhou Libertadores. É um time realmente impressionante. E com jogadores, o Maicon, por exemplo, hoje é o capitão do time, né? E o São Paulo deu o Maicon para lá, né? Tem um também tem um também, né, Zé, que nem sempre é titular, mas tem sido importante para o Grêmio, inclusive fez um gol importantíssimo na final, que é o Cícero, né? Ele fez o gol... Eu adoro o Cícero como jogador. Você sabe disso, sempre falei. No São Paulo ele era um cara que jogava em qualquer posição, fazia gol todo jogo e era execrado. Os caras metiam o pau no Cícero e é um jogador importantíssimo no São Paulo. O Edilson também, o jogador tá gordo, não sei o que, foi pro Grêmio, fez baita gol de falta, foi fundamental nas vitórias do Grêmio. É o trabalho do treinador, do cara, né? Em vez de você chegar e brigar com o elenco, você chega e pega o elenco e põe no colo, né? Vem cá, moçada, agora o chefe sou eu, o pai sou eu. Se vocês tiverem dor de barriga, vocês falem comigo, não falem com o médico. Depois eu falo com o médico. Fica tranquilo, eu tomo as providências. É simples. Ser técnico é a coisa mais simples se tiver um pouquinho de inteligência e não tiver vaidade. É por aí. Ô, Notari, eu fico imaginando essa futura dupla aí, Luan-Arthur, hein? Acho que vai dar samba lá no Sul, hein? Desculpa, Luan-Arthur não. Luan e André, perdão, desculpa. Falou, Arthur. Não, é porque eu tô com uma matéria do Arthur aqui na minha frente, né? Falando do Barcelona, aquela coisa aí por. Mas eu tô imaginando essa dupla, Luan e André, com a camisa do Grêmio. Acho que vai dar samba, hein, Notário? Sim. É um jogador que, se tem alguém para servir, para jogar junto, com qualidade, ele faz gol. Agora, tem uma história muito interessante com o André aqui em Portugal, né, que eu presenciei, eu gostaria de compartilhar já que ele está na pauta. Fique à vontade. O André tem um apelido de André Balada, vocês sabem disso, Sim, né? sim. André Balada, né, por causa das festas e tal. E o ano retrasado eu estive aqui em Portugal, eu ainda não morava em Portugal, eu fui assistir um jogo do Sporting. Sporting, acho que era Praense, eu esqueci o nome do outro time, era um jogo da Copa de Portugal aqui, como se fosse uma Copa do Brasil aí, né? E o André era reserva. O Sporting ganhou de 5-1, o André entrou e fez 2 gols. E quando ele entrou e fez o primeiro gol, eu tava com a minha esposa e eu falei assim, só não pode falar alto aqui que ele é o André Balada, porque por respeito a ele aqui, o pessoal não sabe, não sei, né?
como que é, tal, tava no meio da torcida lá. Só que aqui é o seguinte, quando o jogador faz um gol, tem um narrador que comemora lá junto, lá no campo. Gol! Daí ele fala, Adrian! Daí toda a torcida canta, Silva! Né? Bruno! César! A torcida canta junto. A hora que o André fez o gol, o narrador falou, André! A torcida inteira, balada! Vocês já sabiam. E qual foi a reação do André? Mas eles já sabiam, né? E foi, mas fez 2 gols. Você gostava dele. Mas e qual foi a reação dele? Ele deu risada, ficou na dele? Como é que ele foi, comemorou o gol e tal. Né? Acho que ele já estava acostumado, porque ele já tinha feito todos os gols até então, né? Então, ele comemorou o gol normal, foi comemorar com a torcida e tal. Foi muito legal. E no dia seguinte, Lima e Zé Boquinha, eu tenho isso aqui fotografado. Eu comprei o jornal, o Record, e o título da capa era André lembra-lhe Edson, que é um ídolo aqui em Portugal. Sim, né? Sim, no esporte, né? Ô Zé, André em dia de Edson. Né? Ô Zé, quem faz a cama, quem faz como é que é? A fama deita na cama, né, Zé? Tem alguns rótulos no Brasil que eu não me conformo muito, não. O jogador é pego uma vez num desvio, ou talvez ele estivesse de folga e foi para uma balada. Aí chega lá um notável repórter e fala no dia seguinte, o cara estava na balada, é o André Balada. Aí fica o rótulo. E fica parecendo que o cara vai toda noite para balada, né? O que é impossível, né? Quem jogou bola bola de alto nível sabe que você termina um treinamento, você quer ir para casa, tomar um banho, comer e dormir, que você está arrebentado, né? Treinamento forte, você não tem condição de ir para lugar nenhum, né? O máximo que você pode fazer é tomar uma cervejinha em casa para dar uma relaxada. Agora, eventualmente, o cara vai sair numa folga, vai para uma balada, sei lá, e de repente fica o rótulo, né? É interessante isso no Brasil, né? Quantos jogadores a gente conhece que aconteceu isso e acabou carreira até de jogador por causa disso, por causa de um rótulo qualquer. É verdade. O Romário, por exemplo, era um cara, ele era baladeiro, o Romário. Nas folgas dele... jogava na quarta, quinta não tinha nada para fazer, o que ele fazia? Ele saía para o crime, ia para a noite. Só que o Romário não bebia, não fumava, não fazia nada fora do normal. O negócio dele era só outra coisa. E depois no dia seguinte ele ia treinar, no domingo ele fazia 2, 3 gols e saía para o abraço, e vamos embora. Então, e também ficou pichado, quase que não vai para a seleção brasileira, quase que a gente não ganha a Copa, quase que a gente não classifica para uma Copa, porque os nossos sublimes treinadores eram invocados com o Romário, em função disso aí, dele ser taxado de ser um cara baladeiro, de sair para noite e tal, e não era bem isso, não, era nas folgas o cara ia, e o cara nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez outra coisa errada, nunca cheirou, foi sempre um cara, nunca foi muito de treinar forte, mas era o cara que respeitava isso aí. E na hora do vamos ver, tem aquela história do Cruyff, né? Como é que é aquela história do Barcelona, que ele queria vir pro Carnaval? O Cruyff falou, eu vou te liberar se você voltar e no domingo você fizer 2 gols, né? Não, ele se falou, você se fizer um... O Carnaval voltou e fez 3 gols no domingo. Não, foi assim, ó. Ele falou foi assim, ele falou, ó, eu te libero se você fizer gol. Ele não falou um número específico de gols, né? Aí no primeiro tempo do jogo, o Romário já tinha feito 2, né? Aí chegou no intervalo, ele falou, professor, fui, hein? Tô indo embora. Aí o cara falou, tá bom, você cumpriu a promessa. Ele se trocou no intervalo do jogo e veio embora. O jogo continuou e ele já estava indo para o aeroporto para vir para o Brasil. É o contrário. Então, cada um é uma personalidade, né? Agora, esse rótulo do jogador aí fica para a vida inteira por causa de um desvio, de um momento ruim, ou porque... Da má vontade, ou até talvez do mau caráter do repórter, de pichar o cara, de não gostar do cara. Eu acho isso no Brasil lamentável, cara. Eu também acho. Acontecimento desse tem, e você sabe bem disso. Né? É verdade. Agora, só para a gente encerrar, olha só a que ponto chegamos, né?
Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui, mas daqui a pouco vai ser assim. Daqui a pouco uma mulher fica grávida, aí quando ela souber que o sexo é masculino, já vai ter empresário querendo que ela assine um contrato para garantir o garoto futuramente. Porque o Palmeiras e o Santos estão brigando, entre aspas, né, por um menino de 9 anos que joga futsal na Portuguesa Santista. Olha só. Então, olha, ele defende a Portuguesa Santista na Série A3, estadual e tal. O menino é Davi, né? Chama Davi Nogueira. Aliás, não, o pai dele é que defende a Portuguesa Santista. Ele joga no futsal do Santos, tem só 9 anos, mas o Palmeiras está querendo o menino. Olha que ponto estamos chegando, hein, Notari? 9 aninhos e já todo mundo querendo já que o pai assine contrato, aquela coisa toda. Daqui a pouco... Engravidou, já tem que assinar contrato, o pai e a mãe, né? O empresário. Tomar cuidado com a pressão que joga para cima da criança, do adolescente, para não ter o efeito do Jean Scherer, né? É verdade. No Santos, falava que era o novo Pelé, do Robinho, Diego, aquela coisa toda, os meninos da Vila, e o menino que realmente tinha um potencial, sentiu, jogou com 21 anos, o menino já jogou em 15 times, e não se firmou em nenhum. Então tem que tomar cuidado com a pressão que faz em cima da criança, do adolescente. Tem as leis, né, que regem isso também, né? Tem que sempre prestar muita atenção com isso, né? Tem muito empresário no futebol que já faz isso, né? Que é pago, bem pago para isso, e começa a fazer desde a infância, né? É claro que para a criança, para a família, que o menino tem um sonho de ser jogador de futebol, isso é muito bom. Mas tem que também ter um cuidado, né? Com a idade, né? Com o tratamento, enfim. E aí, Zé, o que você pensa disso? O menino tem só 9 anos. E é efeito e consequência da Lei Pelé, né? Não tem nem o que discutir, né? E Pelé virou lei e foi para acabar com a condição dos clubes de o clube investir na garotada, né? Então abriu para os empresários terem um jogador na mão mais cedo. O empresário hoje pega garoto desse aí, 10, 11, 12 anos, vai lá, dá um dinheiro pro pai, o pai assina um contrato para a vida inteira com o empresário, acabou. O clube dançou nessa aí. E os clubes do interior, principalmente aqui de São Paulo, que sempre foram muito fortes, estão acabando, estão à míngua, né? Os clubes aqui, você vê um monte de clube que acabou, alguns tentam voltar, eu vejo aqui em Campinas, Guarani, Ponte Preta, uma pendura desgraçada. Eu não sei como o Guarani conseguiu terminar a Série B do Campeonato Paulista em primeiro lugar, porque o problema de financeiro, a Ponte está quebradinha, vai disputar a Série B, não tem time, não tem muito jogador, está apostando na garotada, e você vai ver a garotada, a metade do passe já é de algum empresário, e eu que vivi isso aí a vida inteira, e já falei 300 vezes disso, na década de 70, 80, 60, o time do interior revelava um jogador para vender no fim do ano para pagar a dívida que fez durante o ano. Não era para ganhar dinheiro para ir para frente, era para pagar o que tinha que fazer. Sempre foi deficitário o futebol no interior. Sempre houve problemas. Poucos eram os times que tinham condições. Era uma outra época, época mais romântica. Mas só que ele tinha a posse total do jogador. Então revelava aí, a Ponte revelou de cá, vendeu para o Santos, para a Portuguesa, não lembro para onde ele foi primeiro. E esse dinheiro vinha para a Ponte pagar a dívida que tinha. E sempre foi esse círculo vicioso. Guarani, que revelou gente pra caramba, 15 de Piracicaba. Hoje todo mundo na pendura, viu, Lima? Hoje a Lei Pelé destroçou tudo isso aí. Os jogadores são dos empresários. Infelizmente é isso mesmo. Só lembrando também, né, eu estou falando aqui de um menino de 9, mas o Messi foi para o Barcelona com 12 anos, né? Agora, no caso do Messi, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele, porque lá ele realmente se desenvolveu e é o jogador que ele é hoje. Notari, muito obrigado pela sua presença, grande abraço. Então, você acha que o Brasil ganha hoje? Ganha de quanto? Ganha. Quanto? Olha, eu vou... Na minha cabeça tá 2-0 ou 2-1. Eu vou no 2-1 para não ficar também muito pretencioso. 2-2, na sua opinião, hoje, Zé? É isso? 2-2?
É isso? 1-1. O que você falou ontem? Eu vou torcer para a Alemanha, 1-0. 1-0 para a Alemanha, tá bom. Eu vou no 2-2 hoje. Muito bem, fique ligado, a qualquer momento nós teremos o Click Time na Rádio Futebol Clube e a partir das 3:30 da tarde tem Brasil e Alemanha. Você vem com a gente. Estamos encerrando o Breakfast News. Grande abraço, Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.